O objetivo desse vídeo é te mostrar como que um trauma ele é desenvolvido na vida de uma pessoa, tá? Essa é a forma mais simples que eu encontrei de explicar como que um transtorno se desenvolve na vida de uma pessoa. Então, os mais comuns, como transtornos de ansiedades, depressão, pânicos, vícios, tudo isso acaba trilhando um caminho durante a nossa vida que no final culmina em você estar ou em um transtorno ou em um vício. Então, para começar, o primeiro conceito que eu queria explicar para vocês é a neuroplasticidade. Esse é um conceito que é muito falado na neurociência e que é real na vida de qualquer ser humano, tá? É a forma que teu cérebro ele utiliza para aprender e se acostumar, se adaptar. Então, o cérebro do ser humano ele é adaptável, altamente capaz de se adaptar a ambientes, a situações e ser muito bom em fazer aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que está aprendendo um instrumento, ela, ao praticar aquilo várias vezes, o cérebro dela vai se acostumando, vai se adaptando até que ela realmente fique bom naquilo. Aprender uma nova língua e por aí vai. E de igual forma, o teu cérebro também é muito bom em se viciar, em aprimorar vícios e aprimorar manias, hábitos. E, consequentemente, ele também é muito bom em aprimorar coisas negativas, como traumas, estresses, ansiedades, tudo isso que acontece. Para deixar isso mais didático, vamos supor que a gente tem uma linha do tempo, tá? E aqui começa a sua infância, então vou fazer uma linha do tempo aqui. Vamos ver aqui até onde dá. Aqui você tem uma linha do tempo, então aqui você tem, vamos supor que aos 5 anos de idade, que é quando a criança ela já começa a desenvolver mais a questão da sua racionalidade, da sua personalidade, né? E aí vai, você tem aqui 5, vamos lá, 7 anos, 10 anos, 12 anos, e vamos supor que aqui, aos 12 anos de idade, e aqui eu estou supondo uma criança que está tendo uma infância normal, ela tem uma família, ela tem um sentido de proteção, ela tem um cuidado familiar. Aqui eu não estou considerando uma criança, por exemplo, que está vivendo uma situação adversa. Por exemplo, que ela não tem um pai, não tem a mãe, as condições ali de cuidado são condições adversas, onde ela está numa extrema pobreza, por exemplo, né? Então vamos considerar aqui, para ficar mais fácil a nossa explicação, uma criança que até seus 12 anos ali, ela teve uma vida tranquila, um cuidado dos pais, né? Tem comida, ela tem roupa, ela tem condições de estudar, sem preocupações, mas vamos supor que aos 12 anos de idade ela sofreu um trauma. Que a gente sabe que a gente vê muitos casos assim, de crianças nessa fase sofreram algum tipo de trauma, seja de abuso, seja alguma adversidade que acontece, a perda de um pai, de uma mãe, de um familiar. E vamos supor que aqui ela sofreu uma situação estressante, totalmente estressante, altamente estressante. Aqui, um ponto importante é que o nosso cérebro ele é muito bom em detectar perigo. Isso foi assim, isso até hoje é uma coisa que o nosso cérebro ele sabe fazer muito bem. E até pela sobrevivência. Isso é importante para a nossa sobrevivência. Porque se você passa por uma rua e ali você viu que você foi assaltado, provavelmente só bastou você ser assaltado ali uma vez para você não passar por aquela rua. Ou você passar por algum lugar que você viu alguma coisa perigosa, que você não vai passar lá novamente. Então, isso explica o porquê o ser humano ele tem uma capacidade muito melhor de gravar coisas negativas, de gravar coisas que remetem a perigo do que coisas positivas. Tá? Então aqui vamos supor que a pessoa sofreu um trauma, e você pode perguntar a qualquer pessoa que sofreu um trauma na infância que ela vai lembrar de todos os detalhes. Ela sabe muito bem, aquilo fica vívido na mente dela, porque o nosso cérebro é muito bom em detectar perigo, situações que foram altamente perigosas para a nossa vida. Então aqui a pessoa ela é muito suscetível a carregar isso até para o resto da vida dela. E aqui ela sofreu um trauma. E ela avançou
os 15 anos carregando isso. Aos 19, né, fez 18, por exemplo, 18 anos e assim vai. E vamos supor que essa linha do tempo vai até a idade que você está hoje, por exemplo, 30, 25, 30 anos, ou a idade atual que você está. E vamos supor que aqui, aos 18 anos, você também vivenciou outras situações de estresse, como você começou a lidar com o trabalho, responsabilidades. Então vamos supor que o trabalho, teu ambiente de trabalho não é um ambiente bom, então isso te causa estresses diários. Então aqui você tem outras situações de estresse que não são tão pesadas quanto a sua idade, quantos a que você sofreu lá com 12 anos, mas são situações do cotidiano que todo ser humano tem, mas que são situações de estresse. E aí você percebe que existem certos momentos do seu dia que você se sente ansioso, que você se sente deprimido. Aí você se pergunta, você se analisa, né? Você não sabe dizer o porquê daquilo. Você não sabe dizer o porquê aquilo aconteceu. Mas o teu cérebro, ele é muito bom em lembrar e juntar essas experiências e ser muito bom em se estressar, mesmo você não tendo nenhum motivo aparente, mas só basta, por exemplo, você estar num ambiente em que te lembre alguma coisa daquele aspecto para você, o teu corpo entrar num estado de estresse. Porque quando a gente está estressado, o sistema nervoso, tá? Ele libera cortisol no nosso sangue, tá? E isso faz o nosso estado de atenção aumentar, a gente ficar altamente alerta, a gente entra num estado de luta ou fuga, que é o mesmo estado que você entra quando você tem um estresse muito alto. Então você pode ter uma incapacidade de conseguir dormir, insônia. Por quê? Porque o seu sistema nervoso está mandando cortisol para o teu sangue. E isso está te atrapalhando porque você está em um estado de alerta, de luta ou fuga. Então, juntando tudo isso, e você continua vivendo esses momentos de estresse sem entender o porquê, chega no momento em que é o que acontece com a maioria das pessoas, elas vão dizer que é o momento em que o pior acontece, que a pessoa realmente demonstra um alto transtorno de ansiedade, ou isso desenvolve uma depressão e ela não sabe por quê. Mas, lembrando aqui, o que aconteceu? A pessoa, ela viveu momentos da vida dela, diversos estresses, e no dia a dia cotidiano dela começou a revivenciar esses momentos de estresse e que reforçou esses sentimentos de ansiedade. O nosso cérebro é muito bom em adaptar comportamentos, adaptar sentimentos e comportamentos que vão culminar em um tipo de transtorno. Porque foram coisas que foram acontecendo, a pessoa relevou aquilo, a pessoa achou que estava tudo bem e continuou relevando, tentando esquecer de outras formas, mas aquilo acabou desenvolvendo para um estado, um transtorno, porque a pessoa não se tratou. Então, se você em algum momento aqui procurar ajuda, isso pode sim te livrar de uma situação muito pior lá no futuro. E o nosso cérebro ele é muito bom em aprimorar estados comportamentais. E você pode observar uma situação bem parecida para pessoas que querem largar um vício, né? Pessoas, por exemplo, que querem largar o vício do fumo, ela tem uma dificuldade muito grande, porque todo lugar que ela vai, que ela passa, ela sente essa vontade, essa ansiedade de querer novamente fumar. Ela para no ponto de ônibus, que era um lugar que antigamente ela costumava fumar, e ela sente aquela vontade extrema de fumar. Por que isso acontece? O cérebro dela se tornou muito bom em interligar esses lugares com o comportamento. Então, por isso pode acontecer com você também, em certos ambientes, quando você está em casa sozinho, quando você vai a certos lugares, no ambiente de trabalho ou conversando certos assuntos, vem até você, o seu estado comportamental muda diante daquela situação e leva você a se comportar exatamente naquele estado de ansiedade, deprimido que você estava em momentos de crise que você teve lá no passado. E isso tudo vai só reforçando, porque se você está num ambiente que reforça esses sentimentos, esses comportamentos sem buscar o cuidado,
isso só tende a reforçar a você se comportar mais vezes assim. Então aí você realmente vai meio que completar isso e só piorar o ciclo. O teu cérebro vai ficar muito bom em ficar ansioso, em ficar depressivo, e aí é o momento que a pessoa geralmente ela vai buscar um terapeuta, ela vai buscar ajuda, e já é no momento que a coisa já avançou bastante, mas que ainda dá tempo. É um momento que você deve sim buscar ajuda, mas é um momento que você precisa entender que já está em um estágio mais avançado, para que você entenda a importância de você buscar ajuda profissional, de você buscar grupos de apoio, de você buscar reforçar aquilo que é positivo e não o que é negativo. Espero que esse vídeo aí tenha ajudado você.